Olá, gente. Acho que a iluminação aqui tá boa. Então, eu tava vendo uma, uma propaganda aí, tava vendo um canal do YouTube. Aí a propaganda mostrou o tão famoso Chat GPT. Aí eu achei interessante a forma que ele abordou, porque ele abordou de uma forma dizendo que você pode acordar mais inteligente. Falei assim, mas como é que a pessoa acorda mais inteligente? Vamos ver isso. Aí eu entrei lá na propaganda, depois eu fui pesquisar o chat GPT dentro de uma propaganda paralela. Parece que os dois estão com coligação lá, né? Aí o rapaz apresentando, ele disse que o chat GPT, talvez as pessoas não consigam entender bem do propósito do chat GPT, porque fica usando uma versão 3.5 que deveria usar a 4, porque a 3.5 é muito pior do que a 4. Eu falei assim, nossa gente, quer dizer que ele quer valorizar o chat dizendo que uma versão é muito pior que a outra. Então, na verdade, eu entendi que ele quis dizer que a 4 é muito melhor do que a 3.5, mas da forma que ele falou, que aí ele já entra com um erro de português, assim, de uma forma tão... Ao invés de ele usar o ditongo, né, que as pessoas, que a palavra ela é pronunciada com ditongo, ele usou um hiato. Ao invés de dizer gratuito, ele disse gratuito. Aí já comecei, falei, gente, o cara tá apresentando, o cara é o fronte da propaganda ali, do chat GPT. Mas mesmo assim eu fui atrás para saber o que é chat GPT. Aí eu puxei aqui, o chat GPT é um modelo de linguagem que usa inteligência artificial. Então significa que alguém que desenvolveu ele está pensando por você. E não só pensando, ele está pesquisando por você. Pesquisar é tranquilo, a gente pesquisa, não tem segredo. Então para que serve o chat GPT? Para pensar por você. Tá, então vamos ver. É uma ferramenta online que pode ser usada para responder a perguntas, criar textos e realizar outras tarefas. Aí me preocupou um pouquinho, eu acho que até perdi a página aqui, me preocupou um pouquinho porque, na verdade, me preocupou muito. Em 2001, por aí, uma aluna, quando eu vivia de aula, dava aula pra caramba aí, era de manhã, à tarde, à noite, foi à noite, era um pré-vestibular, ela me perguntou, professor, como é que eu faço para escrever bem? Eu falei, olha, escrever bem é um resultado de muita leitura. Se é muita leitura, isso vai facilitar muito a sua sinapse, a sua evolução linguística, a capacidade sua de discernimento, a capacidade, sabe? O principal numa prova de redação é você procurar argumentar. Então, a dissertação, ela está querendo saber o que você entende disso. E para você saber, para você mostrar o que você entende disso, o que você precisa fazer? Você precisa ter conteúdo. Se não houver conteúdo, enrolou. Mas duas situações me deixou preocupado nessa época, que foi a transição de um governo, né, não vou nem entrar nisso, mas um governo medíocre para outro governo mais medíocre ainda. E em 2002 para 2003, né, essa é 2001, 2002, 2003. Essa menina eu falei para ela, expliquei, eu até perguntei para ela o que você gosta de ler. Aí ela, eu não sei, porque tá. Eu falei assim, mas o que você lê? O que você leu essa semana? Olha, professor, eu não li nada essa semana. Eu falei, mas pode ficar difícil. O que você leu esse mês? Este mês? Eu
Falei, mas vem cá, qual livro você gosta? Qual livro? Fala para mim alguns livros que você gosta. Ela, professor, eu nunca li nada, nunca li um livro. A gente tem que ter a postura, a gente tem que ter humildade, tem que entender o lado da pessoa, tá aí estudando à noite, deve estar trabalhando pra caramba de dia. Eu perguntei, qual curso você quer? Ah, eu quero medicina. Aí enrolou, mas aí eu expliquei para ela que você precisa ler. E a outra aluna, no outro, porque depois do vestibular a gente corrigia as provas, ia lá, discutia aquilo, aí ela falou assim, Deus não gosta de mim. Não lembro se foi pouco depois ou foi, sei lá, Deus, mas ela diz, Deus não gosta de mim. Falei, por que é que Deus não gosta de você? Não, porque eu não passei no vestibular, professor. Pô, mas não fala isso. Não fala isso, não põe Deus no meio nisso daí. Você estudou muito? Você estudou realmente? Não. Ah, mas como é que faz? Não, eu não estudei, mas orei muito. Aí falei, meu Deus do céu. E aí eu fiquei preocupado e as coisas só foram piorando e cada vez mais o Brasil foi afastando dos países com melhor desempenho nas provas aí, para mostrar o que é que o Brasil realmente tem. Porque em 1996 foi criada a LDB, né, pelo FHC, mas foi uma questão totalmente política. Então, não resolveu muita coisa. Na verdade, piorou muita coisa. E isso é outra história, uma hora a gente fala disso. O que tem a ver o chat GPT? Eu estou mostrando para vocês porque existe uma questão cognitiva aí, uma questão de sinapse, uma questão de que ele diz que você acorda mais inteligente. Mas não seria só ler para ficar mais inteligente? A questão de inteligência é uma coisa subjetiva, né? Às vezes a pessoa não tem acesso ou não quis acessar conteúdos e isso te transforma, o conteúdo te transforma. E a pessoa confunde inteligência com pegar um livro e ler. Pegar um livro e ler. Aquela música do Traje a Rigor, a gente somos inúteis. Aquela música é interessante porque é mais uma coisa que há uma silepse, existe uma silepse de número. Porque a gente, né, separado, esse gente é o coletivo, são as pessoas. E como esse agente é um coletivo, nós podemos usar nós, que é um pronome pessoal do caso reto, né, a primeira pessoa que usa na primeira conjugação, ou você pode usar o agente, que é uma forma desenvolvida, a língua está em evolução, claro, em evolução, não imperativo para você falar que tem que falar assim. E agente, né, já é usado com o verbo na terceira pessoa. Então, agente é a terceira pessoa do singular. Então, a gente foi, a gente come, a gente bebe, a gente assiste. E quando ele fala, a gente somos inúteis, é para dizer que a gente não sabe escrever. E o que lê, a gente não sabe escrever. E às vezes nem lendo a gente sabe direito o que está lendo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade na leitura por falta de leitura. Começa a ler, dá sono, distrai. Pode ser um problema respiratório também, né? Porque o ar oxigena o cérebro. Mas o problema é a falta de leitura. Leia 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, que você vai ter uma capacidade de memorização, de explanação do que acontece perto de você e de comunicação. A gente pega um acidente de carro assim, né? A gente pega uma pessoa aleatória na rua para perguntar e a gente vê a capacidade linguística dela. Algumas dizem assim, a gente pergunta como é que foi?
Aí você vê que tem gente que tem uma dificuldade porque não tem conteúdo, não tem vocabulário. Aí ela chega e fala, não, é porque assim, né? O carro veio, aí o outro não viu. Assim, aí é ruim, né? Parece que fala logo, aí você pega outra pessoa, você vê explicitamente que é uma pessoa que lê mais esclarecida. Ela fala, como é que foi isso aí? Não, o rapaz não olhou para o lado direito, simplesmente ele virou para a esquerda, foi o que veio na mão, ele não conseguiu frear. Então não houve frenagem, ele simplesmente foi e bateu atrás. Pô, cara, foi chato, tá pronto. Então essa capacidade é o que faz a gente mais inteligente, né? Entre aspas, né? A gente falou da inteligência. Então, por que? Eu fico imaginando Newton, Einstein e um tanto de gente, eu tô falando esses nomes mais comuns aí, não tinha chat GPT. Eu tô lendo um livro agora, um livro interessante, um livro de 1723. É tradução por um amigo meu que fez a tradução. E a gente vê a capacidade que a pessoa tinha com poucos recursos, porque naquela época não tinha. Naquela época não tinha historiador. Existiam livros ali que foram passando, que foram deixando algum legado, a pessoa ia buscando, ia correndo atrás. E você vê que esses livros são clássicos. São clássicos. Os Lusíadas, Shakespeare. Pega alguns livros clássicos aí, você vê que são livros 200, 300, 500 anos. Não tinha chat GPT. Não estou desfazendo do chat, tanto é que é algo novo. Eu tenho que absorver para entender melhor, porque o que eu peguei aqui, eu vi que é uma coisa bem marqueteira, não o programa, as pessoas que estão passando para ganhar dinheiro em cima. Mas a proposta disso é isso, porque assim, chegou e falou assim, fale da história de um homem chamado Francisco. Aí ele vai começa a montar para você o livro. Pô, mas qual que é a sua capacidade? Qual foi a sua influência? Ah, não, é porque eu achei fraco, eu vou pedir para dar uma melhorada. Aí você fala, não, eu quero um grau acima, eu quero alguma coisa mais ampla. Aí o cara vai lá e escreve para você. O ChatGPT é um modelo de linguagem que usa inteligência artificial para simular conversas com humanos. Com humanos. Quer dizer, a pessoa que criou isso aqui é um humano. Aí ela desenvolveu uma máquina para conversar com você porque você não tem a capacidade de pegar livros e estudar. E de exercitar seu cérebro e criar. Não, eu prefiro ir para o lado mais fácil. É um iFood. Ao invés de eu fazer uma comida, eu acho interessante, eu estava vendo, eu não sei se foi o Cortella. Cortella disse que o pessoal marca a semana inteira para comer uma comida caseira. Aí vai lá todo mundo na casa da mãe, chega lá, vamos comer uma comida caseira. Tá todo mundo aqui? Tá, então vamos pro restaurante comer uma comida caseira. E não entende que a comida é o segundo plano. O primeiro plano é o quê? Interagir, ouvir ideias, ouvir o que aconteceu na vida de cada um, unir a família. Então, isso daí que faz você tomar gosto pelas coisas. O ChatGPT, ele é um iFood, traz tudo pronto para você. E esse iFood que está sendo mostrado para você é de comida preparada, não é comida caseira. Você consegue fazer a comida caseira. Vai ler, vai estudar, escrever artigos, notícias, redações. Eu estava falando lá do a gente somos inúteis, a gente tem trilho, mas não tem trem para colocar, a gente faz filho, mas não dá conta de cuidar. É mais ou menos isso. Nós não conseguimos viver sem dependência. Escrever artigos, notícias, redações.
Por isso que o nosso jornalismo está tão precário. As pessoas não leem, elas querem pegar querem pegar tudo pronto. Eu estava vendo peça, como é que fala? Petições, né, do jurídico, o cara pega pronto e só muda o nome e tal, e é isso. Criar códigos de programação, ajudar a encontrar erros em códigos. São auxílios? São auxílios, legal. Mas você precisa usar sua capacidade cognitiva, estudar. Isso é muito importante. Produzir teses acadêmicas. Mas para que você está numa faculdade se você não está? Você está numa academia, você está no plano acadêmico. Você precisa de criar teses para você criar resumos. Você não dá conta de resumir. Então, nós estamos indo para a futilidade. Desenvolver conteúdo para redes sociais. Não sei ao certo, mas a gente pode ver o que é isso. Sintetizar um assunto em um parágrafo. Quando a gente faz uma redação, a gente mostra para o aluno que para você conseguir uma redação, uma dissertação, existe uma coisa chamada tópico frasal. É daquilo que vai sair sua redação. O tópico frasal é o começo da sua redação. Depois você tem o parágrafo de introdução. E essa introdução, essa introdução é aquela que você vai dizer de uma forma global aquilo que você vai desenvolver e você vai concluir. Para quem nunca reparou, geralmente a música é desse jeito. Do mesmo jeito que você começa uma música, você fez a introdução, vai desenvolvendo, e o final ela terminou da forma que você começou. Geralmente, claro que isso não é, ou melhor, isso é regra, né? A exceção que nem sempre acaba assim. Então esse é o ciclo. Esse é o ciclo. E, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu fiz alguma anotação. Eu acho que é isso, gente. Eu só queria mostrar a necessidade do óbvio. Leiam os clássicos. Quando a gente chega numa livraria, a livraria, pega uma livraria aí de shopping que seja, geralmente, né, hoje em dia as livrarias grandes estão em shoppings. Você vê uma livraria ali talvez de 20, 30 metros, por 30 por 20, 20 por 10. Olha o tamanho disso. Aí você vê aquele tanto de livro. E são livros que você, se você reencarnar 3 vezes, talvez 4, 5, você não vai conseguir ler tudo. E onde é que entra isso? Aí você chega lá assim, mas como é que eu faço então? Esse é o problema e a solução é simples. Nós estudamos humanas, né? Nós estudamos biológicas e exatas. E a gente ouve aquela coisa, para que eu quero saber de química se eu não vou seguir nessa direção, já estou aqui no 3º ano. É justamente porque você precisa dessas diretrizes, né, de estudo para você desenvolver todos os lados, tudo aquilo do seu intelecto. Aí quando você se depara, você fala, opa, legal, vou prestar vestibular, vou fazer Enem, não sei, mas a minha linha, qual é a minha linha? A minha linha é humanas. Pô, eu quero fazer letras, eu adoro ler literatura. Legal, pronto, você vai lá. Não, gente, eu gosto de exatas. Aí você vai fazer um curso de exatas. E assim por diante. Então, quando você chega nessa livraria, o que você faz nessa livraria? Você precisa ter em mente que estudar os clássicos é fundamental. E você estudando os clássicos, ele vai te nortear para quando você chegar numa livraria, você saber, não, eu gosto de
Eu gosto de literatura medieval. Cara, eu adoro falar do iluminismo. Não, eu gosto mais da história que fala para mim da questão de exatas. Eu adoro ler livros assim, de Newton, de Tesla, né, de tanto de gente aí, vai pegando período pré-socrático, pós-socrático, Copérnico. Não, eu gosto de uma literatura, eu gosto mais do lado filosófico. Então isso é uma coisa que você chega na livraria, você sabe a sua tendência. Então é isso que é importante, o seu desenvolvimento intelectual. Então você chega na livraria e vai direcionar para aquilo. Claro que você lê outras coisas, mas nunca você vai dar conta de ler tudo. Então isso, gente, é uma reflexão aí em relação ao óbvio. Leiam, tem que estudar, tem que ler. Façam isso e vocês vão ver que quando vocês chegarem numa livraria, vocês vão diretamente começar a ler aqueles títulos. Pô, legal, isso aqui me interessa, porque você já está direcionado aqui. Valeu? Um grande abraço. Valeu, obrigado.